Programa Espírita Quarta Dimensão. O notável matemático e astrofísico Albert Einstein disse certa vez: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Querido telespectador, combater o mal não é tornar-se agressivo. Combater o mal é mostrar por todos os meios racionais possíveis que os movimentos que o outro está fazendo não condiz com o equilíbrio e a paz. Para isso, é necessário o conhecimento das coisas e como funcionam. Só é agressivo aquele que não conhece. A partir do momento que conhecemos, certas agressividades irão desaparecendo em nós e à nossa volta. Seja otimista em tudo e busque conhecer para poder saber viver melhor. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje, com a presença do nosso querido amigo Nonato França, que, vez por outra, se faz presente aqui quando solicitado, e quando solicitado, não se faz rogado pela segunda vez. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu querido amigo Douglas. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar aqui junto com vocês a temática diferentes hierarquias. O que nós observamos hoje no dia a dia? A falta de respeito um para com o outro, de algumas pessoas, é claro. Mas e aí? A gente entra num assunto. Deus cria sempre. Como nós poderemos verificar a questão da evolução? Nonato, para ser fiel ao nosso quadro, vamos ao Livro dos Espíritos, é lógico. Questão número 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E eis a resposta dos imortais. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Mas eu vou acrescentar ainda mais a questão 97, para que a gente possa desenvolver com muito mais sabedoria o nosso tema. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinados? E eis a resposta dos imortais. São ilimitados em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Quer dizer, Nonato França, Deus cria sempre e é uma infinidade o quê? De espíritos em diferentes graus de elevação. Isso faz com que a gente aprenda ainda mais o que? A respeitar o nosso próximo, né? Com certeza, Douglas. Meu cordial boa noite a todos que nos assistem. É um prazer sempre renovado estar convosco, não é? E meus agradecimentos por mais essa oportunidade. Vejamos o seguinte, Douglas. Se nós somos uma família, tá certo? A família humana, nas suas diferentes situações, que o Espiritismo muito bem esclarece, é preciso que haja uma ordem no sentido de respeitabilidade um para com os outros. Só que esta ordem, necessariamente, não significa de ser uma hierarquia, em que uns sobrepujam aos outros em relação das patentes que lhes são presentes, como acontece no ordenamento militar. Que muito se faz necessário
para que se crie nessas circunstâncias uma força militar, estou me referindo ao militarismo, tá certo? Em que haja respeito e essa hierarquia se transforma em disciplina. Não obstante, como nós somos uma cópia fiel dos céus, o Criador cria-nos como espíritos simples e ignorantes e nos determina à perfeição. Quando eu digo determina, não é impor, porque nos dá o livre-arbítrio. E dentro dessas condições, realmente, nós precisamos entender que a força que sobrepuja uns sobre os outros não é uma força dominante de hierarquia, mas sim a força moral. Não é mesmo? Então, é preciso que se respeite aos superiores em relação à dificuldade dos inferiores, e aos inferiores pela necessidade da submissão aparente para a sua aprendizagem. E Nonato, é interessante essa questão, porque realmente nos remete à nossa responsabilidade em ajudar aqueles que não conhecem. Nós sempre costumamos dizer aqui no programa, como você falou, Deus cria sempre, certo? E existe espíritos e pessoas que conhecem mais do que nós, mas também tem outras tantas que necessitam da nossa ajuda. Qual é a proposta da inteligência? É saber qual é o nível de evolução em que nós estamos. Sabe por quê? Porque nós precisamos das pessoas que conhecem mais do que nós para nos instruir, e nós precisamos ter aquele respeito para aqueles seres que não conhecem. Daí, Nonato, a gente lembra muito bem aquela fala de Jesus: faz com o teu próximo aquilo que tu queres que o teu próximo faça a ti. E um dos tópicos é o respeito, né, Nonato? Com certeza, porque quando nós, Douglas, adquirimos certas condições que nos, digamos assim, nos eleva, tá certo? É preciso que a gente entenda que nós já passamos pelas circunstâncias inferiores. E nessa elevação, nós temos essa consciência que você falou, de respeitar a dificuldade do outro, a necessidade do outro, a fragilidade do outro, porque já passamos por aí. Então, essa hierarquia, volto a repetir, é uma força moral também, mas também de respeitabilidade, de ensinamento para aqueles que estão na retaguarda. Sim, sim. É daí que nós sempre chamamos a atenção. Você gosta de ser agredido? Lógico que não. O seu próximo também não gosta de ser agredido. O que nós devemos fazer? Queremos ajudar? Se achamos que o nosso próximo está equivocado, vamos estudar o perfil psicológico e vamos ver em que nós podemos acrescentar para que aquela pessoa desperte de algum equívoco da vida. Mas como é que a gente... Aí vem aquela pergunta, Nonato, como é que a gente desperta uma pessoa para as realidades da vida, as coisas certas da vida? Você tem algum tópico, alguma sugestão para dar para nós? Olha, os tópicos da vida, tá certo? Para nós ainda, enquanto humanidade nas suas deficiências, precisamos compreender pela exemplificação daquilo que é o bem, tá certo? Mas nós ainda somos muito desejosos, muito cheios de vontades, de supérfluos. Enfim, isso prejudica muito a nosso atraso moral. Mas esses tópicos estão aí na humanidade para nos ensinarmos. Francisco de Assis, o próprio Francisco Xavier, enfim, esses espíritos, digamos, de grandes reluzências, é que que nos ajudam pela sua exemplificação a nosso entendimento de que devemos parar um pouco para refletir o que queremos da vida, o que desejamos da vida necessariamente para a nossa felicidade. Então, o próprio Cristo, não é mesmo? O próprio Cristo é esse exemplo, né? Sim, muito grande. Sim. Nós costumamos, como no Espiritismo, você sabe bem disso, tem conhecimento, que nós podemos contestar tudo em Jesus. Podemos contestar os milagres, não é mesmo? Podemos contestar seus feitos, mas a força moral, volto a repetir, não é a força moral da imposição, é a força moral do ensinamento e da exemplificação. O mais interessante,
enquanto você falou a questão do bem, nós sempre estamos repetindo aqui que tem essa questão no Livro dos Espíritos. A professora Jacira Matias recentemente relembrou também essa questão que está lá no Livro dos Espíritos. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Agora, veja bem, todo e qualquer conhecimento que nós possamos passar para o nosso próximo tem que estar imbuído com um verdadeiro sentimento de ajuda, não de arrogância, não de subjugação, não de submissão, porque o outro não vai entender. Então, se você quer ajudar o seu próximo, seja de fato amável, compreensivo. Se a pessoa não conseguiu entender naquele exato momento o que você quer passar, freie, silencie e respeite o estágio de evolução daquela pessoa. Nonato, eu sempre relembro também às pessoas a figura de Jesus diante de Pilatos. Jesus falava sobre o reino de Deus, sobre a sua missão e sobre a verdade. Depois de uma longa conversa com o Cristo, Pilatos faz a pergunta: o que é a verdade, então? Sabe o que Jesus fez? Silenciou. Porque Pilatos, ouvindo aquela preleção e vendo a verdade à sua frente, não conseguiu entender. Então o que foi que Jesus fez? Silenciou. Essa também tem que ser a nossa postura, né? Com certeza. Até porque Jesus silenciou. Por quê? Porque ele sabia que precisava desse tempo de alcance, né, certo? Da necessidade de passar por outras circunstâncias, Pilatos no caso, mas também remete a nós, tá certo? Para que possibilite entender. Olha o que ele disse muito antes também desse diálogo. Ele não disse assim, tenha fé na verdade, ele disse, buscai, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Então, era o caso de Pilatos. Ainda não estava nas condições de conhecer. Então, ele precisou, silenciou. Por que ele precisou, silenciou? Porque o amor que ele oferecia naquele momento para Pilatos, o amor que muitas vezes oferecemos uns aos outros, ainda não alcançou. Isso é uma verdade. Essa questão... E tem gente que fica com raiva quando o outro não entende. Aí começa a vir o que? As discussões. E às vezes passam dias, semanas e até anos sem falar com a pessoa por não respeitar a evolução. Não respeitar que cada um tem o nível de entendimento. E, Nonato, eu me lembrei que Isadora de Bois, que é o espírito que nos acompanha, eu aprendi com ela já faz algum tempo, mais ou menos uns 6 anos, eu aprendi isso. Que eu tinha uma mania, quando uma pessoa vinha conversar comigo, no dia seguinte eu perguntava, que tal, como é que tá, melhorou e tudo mais, fazia aquelas interrogações, e às vezes a pessoa ficava chateada comigo, porque eu retomava um assunto que já se tinha até discutido, mas que não tinha ficado muito bem entendido para ela. E a Isadora disse assim mesmo, olha, você tem que dar o tempo da inteligência dela ou dele trabalhar. Não cobre de imediato o resultado da sua fala. Respeite a inteligência e o amadurecimento da ideia na mente de cada ser humano. E eu fui colocado realmente ao teste, se realmente eu conseguiria ficar em silêncio. E eu me mantive fiel, fiquei em silêncio. Aí uma pessoa pediu uma orientação para mim, né? Conversamos, debatemos o assunto, porque eu troco informações com a pessoa. Pasme, Nonato. Depois de 2 meses, isso que me deixou realmente, assim, muito profundamente agradecido a Isadora. Depois de 2 meses, a pessoa chega, sabe, Douglas, aquela conversa que nós tivemos, agora que eu entendi, eu perguntei, mas qual conversa? Aquela que eu tive contigo há 2 meses atrás. Quer dizer, levou 2 meses para que a pessoa entendesse, amadurecesse, triturasse a informação. E isso valeu para mim. Hoje, quando eu encontro pessoas que não é que concorde comigo, não, é uma análise feita de situações à luz da doutrina espírita, à luz da verdade.
Eu espero a pessoa amadurecer a ideia. Tem gente até que fica chateado comigo, mas eu espero. Depois que a pessoa vai entender, de fato, houve um equívoco na informação. E é esse respeito, com base nessa pergunta aqui, que nós colocamos, 96 e 97, são infinitos as dimensões, certo? São infinitas as categorias, porque Deus está criando sempre. E devemos respeitar, sim, o próximo e entender a sua evolução, né? Pois é, né? E olha, em nome de Deus, diante do exposto, você teve 2 meses dessa agonia e teve essa felicidade de ser compreendido com Cristo. Agora imaginemos o amor de Deus que espera milênios o nonato, por exemplo, tá certo? A entender, a criar o juízo necessário para ter a sua conquista de felicidade. Há milênios o nonato aqui, que vos fala, que vos vê. Ao nonato, né? Imagina, mas ele ainda é muito mais misericordioso, porque ele deu ao nonato e a todos nós 2 atributos que são seus para essa espera: a imortalidade, não é mesmo? Que é muito importante para nós, né? A imortalidade e a eternidade do tempo. E até hoje, algumas falas de Jesus é motivo de debates exaustivos e incompreensões. E até hoje ele fica conosco. Sabe por quê? A promessa ainda existe. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Vamos estudar, sim, o Evangelho do Cristo. Vamos nos amar em espírito e verdade. A letra mata, mas o espírito vivifica, né? Com certeza. Com isso, vamos de mais alegria e mais conhecimento. Aí está ele, à porta, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Começando agora o nosso Clube da Alegria Espírita. Isso. Boa noite a você. Boa noite, meu palhacinho. Sorrindo. Sorrindo, né? Isso. Sorrindo, você tem quantos anos? 9 anos. Isso. Você tem que série? 3º ano. Qual é a matéria que tu gosta mais? Matemática. Aê! Legal. Galerinha, olha, é o seguinte. Vamos agora assistir o bloco que você não sabe, então fique sabendo. Sabe quem é que a gente vai reprisar agora? Hein? Não sei se vocês lembram dela. A Thalita, isso! Que lá em 1900 Não sei, rapaz. Isso. Mas vamos assistir agora Thalita, no. Se você não sabe, então fique sabendo. E logo em seguida vem a Patrícia com Ciência Espírita Kids. Meu amiguinho, vamos dar uma volta aqui no estúdio para você conhecer melhor. Enquanto rola o programa, vamos lá. Vamos lá. Não, mas corre, já corre. Atrás de mim, atrás de mim. Você não sabe? Então fique sabendo! Você não sabe? Então fique sabendo! Pau Belo, no estado de Goiás, é conhecido como a capital espírita do Brasil, por ter sido criado em torno de um centro espírita, o Centro Espírita Luz da Verdade. Com uma população de 2.310 habitantes, cerca de 46% são espíritas. Você não sabe? Então fique sabendo! Hoje irei falar sobre os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Princípio 1. Existência de Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, sendo eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente, justo e bom. Princípio 2. Imortalidade da alma. A alma é imortal e o mundo espiritual é eterno.
persistente e sobrevivente a tudo. Princípio 3, reencarnação. A encarnação e o retorno do espírito à vida material e um novo corpo, sendo uma prova da justiça de Deus. Princípio 4, comunicação com os espíritos. A comunicação entre o mundo físico e o espiritual é um dos princípios essenciais da doutrina espírita. Princípio 5, pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita traz a explicação sobre a existência de outros planetas habitados por seres inteligentes. Olá, gente, boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos falar dos inúmeros recursos tecnológicos que tem no plano espiritual para beneficiar encarnados e desencarnados. Então, vem comigo! Aparelho de condensação do oxigênio. É oxigênio ativo ou ozonização, sendo obtido pela ionização do oxigênio ambiental, ao se remover poluentes do ar e destruir vírus, bactérias e fungos localizados nos planos físicos e espiritual. Ao ganhar ou perder elétrons, o átomo produz íons. Assim, o oxigênio ativo deixa o ar puro e saudável. O psicoscópio. O psicoscópio é um aparelho existente no plano espiritual, que observa as qualidades das vibrações mentais emanadas de encarnados e desencarnados, caracterizando os mais íntimos sentimentos de que são portadores aqueles que a eles são submetidos. Condensador ectoplasmático. Imagens da mente do desencarnado manifestante são projetadas na tela desse aparelho pelas emanações radiantes, físicas, perispirituais e psíquicas, captadas dos trabalhadores de ambos os planos de vida, mostrando com imagens acontecimentos de vidas passadas do comunicante. Aparelhos magnéticos de contato mediúnico. Médiuns com mandato mediúnico, conquistado pela dedicação, espírito de sacrifício e amor ao próximo, podem portar um pequeno aparelho instalado pelos benfeitores espirituais, que o mantém sintonizados entre si. Amplificador de voz. Minúsculo instrumento que permite que as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual, permitindo que os desencarnados que estão fora da sala acompanhem as atividades no grupo. Aparelho para emissão e recepção de imagens. É utilizado no plano espiritual para se estabelecer comunicação urgente, como em situação de emergência, durante o atendimento a um encarnado que se encontra em processo obsessivo. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Oi, gente, eu sou o Palhaço Sorririnho. Vamos dar as mãos e entrar na roda, porque agora vem o clipe Ciranda da Reencarnação. É alegria, é aprendizado, vem comigo nessa roda. Já tem tempo, muito tempo, antes deste corpo eu usar, na espiritualidade eu esperava pra reencarnar. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Eu nasci bem pequenininho e de tudo eu me esqueci. Vim viver uma vida nova, para só o bem eu construir. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Vou crescendo e aprendendo que meu destino é chegar até a luz. Como guia e bom amigo, tenho em meu coração Jesus. Escolheram um lar pra mim,
Ai, que bom que pra ele eu vim. Escolheram um lar pra mim. Ai, que bom que pra ele eu vim. Atenção, galerinha! Tá chegando uma aventura mágica cheia de histórias incríveis! É o bloco Conta e Canta! Aguardem! Olá, galerinha, agora nossos abraços para os nossos amigos. O Palhaço Sorrilinho, você tem abraços para mandar para alguém? Eu queria agradecer pelo meu pai e pela minha mãe por estar nesse momento, agradecendo a poder fazer essa gravação. Feliz da vida aqui e poder fazer de tudo que eu trago alegria a esse canal de felicidades, ajudar a gravação. Eu quero agradecer a todos da minha família. Dei bênçãos, Deus agradeça a ela e estar presente nesse momento. Legal, palma! E obrigado, né? Palavra de emocionância aqui do nosso querido amigo Palhaço Sorrilinho. Para nossas amiguinhas lá do grupo Alaskan Sunshine Sister. Isso, a Colina, Salima, Sherilyn e a Linha. Esse é um grupo de crianças, de jovens, né, adolescentes que cantam, que é uma maravilha. E elas vão estar agora, de 18 a 21 agora de setembro, nós vamos estar lá no Uncle Pen Fest. Pen Fest, isso. Acompanhe ela aí no Instagram, viu, gente? São crianças que cantam maravilhosamente bem, ritmo bluegrass, ok? Abração! Abraço ao nosso amigo Douglas Lopes, Manuel Lopes e a dona Celestina Lopes. E também a dona Ângela Maria e a Carol, isso, a mãe aqui do nosso querido amigo aqui, Palhaço Sorrilinho, que maravilha, né? E Douglas que fundou esse lugar. Legal. Bom, gente, tchau pra vocês, tchau. Tchau. Isso, até o próximo domingo. A tranquilidade é muito importante para nosso estado de espírito, porque nos aproxima dos amigos espirituais que nos auxiliarão no ambiente de trabalho, no lar e nas relações interpessoais. Joana de Ângeles, em Dimensões da Verdade, cita Marco Aurélio, que, se referindo à tranquilidade em sua meditação, define tranquilo como um espírito bem ordenado, significando que calma e paz decorre de um estado de ordem, boa disposição, certeza interior, que se reflete exteriormente nas atitudes seguras e harmônicas. Devemos sempre procurar essa harmonia interna para que nenhuma perturbação nos abale e cubra a nossa visão para as oportunidades que nos é dada e para as maravilhas de Deus. Por isso, trabalhar a paz interior é muito importante para que possamos tomar decisões equilibradas sem precipitações, fortalecendo-nos para cumprir nossos deveres com determinação e boa vontade. Seja nos bons momentos ou nas dificuldades, manter a tranquilidade proporcionará condições para resolvermos problemas de qualquer natureza e abrindo campo à inspiração dos amigos espirituais, que nos darão forças para solucionar nossos problemas. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estileite da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor.
Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém.